Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Quero falar sobre o tema o amor de Deus do ponto de vista do pecador. No Salmo 8, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome em toda a terra. Tu pusestes a tua glória dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Note que a Bíblia revela que os céus não é obra das mãos de Deus, é obra dos dedos de Deus. Então a gente faz uma coisa com os dedos quando é coisa simples, fácil para a gente fazer. Quando uma coisa que requer mais força, requer então a força das mãos, do braço, etc. Mas ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então aqui está o amor de Deus sob o ponto de vista do pecador. Davi pergunta: que é o homem? Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. O Senhor fez os céus com os dedos. O Senhor é tão grande, o Senhor fez tanta coisa, essa imensidão. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então Davi faz essa pergunta: que é o homem? Mas Paulo, ele faz a seguinte oração em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais até a inteira plenitude de Deus. Então Paulo diz que nós devemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, então pela mente, a capacidade humana, nós não podemos entender o amor de Deus. Mas Paulo, ele faz essa oração: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os irmãos, com todos os santos, a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Apesar do homem ser decaído, apesar do homem ser falho, pecador, ele tem um parentesco com Deus. A Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se arrasta sobre a terra. Gênesis 9:6 diz: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Em Atos 17, 26 a 29, Paulo também diz: e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, diz Paulo, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação do homem. Então o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem, algumas coisas no homem é causa do amor divino. O homem, apesar de decaído, ele traz em si
apagada, embora a imagem de Deus, a inteligência, a emoção, vontade. E de todas as criaturas terrestres, somente o homem, de todas as criaturas da terra, somente o homem foi criado à semelhança de Deus. O homem, apesar de caído, tem um parentesco com Deus, nós já vemos. E o homem, por estar perdido, necessita do auxílio de Deus. E nas 3 parábolas sobre a moeda, a ovelha e o filho pródigo, revela Deus a ternura de Deus para com o homem caído. O Senhor diz assim em Lucas 15: ora, chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até a encontrá-la? E achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então Jesus diz: Qual de vós que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que perdeu, até encontrá-la? E achando, faz uma festa. Ele diz também: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até encontrá-la? E achando essa dracma, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Então ele pergunta: qual é o homem que, se perdeu a ovelha, não vai atrás dela em busca pelos desertos até encontrá-la? E achando, coloca no ombro, e quando chega em casa, faz uma festa porque achou uma ovelha. Qual a mulher que, perdendo uma dracma, ela não tira os móveis, varra a casa, levanta o móvel daqui e dali até achar? E quando ela acha, parece que é tudo motivo de festa. E achando, ela reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, a moeda que eu havia perdido. Ele conta também sobre a festa do filho pródigo, do filho que partiu, mas voltou moribundo, voltou arrasado. Ele diz assim: assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A Bíblia diz em Marcos 16:15: Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, para que eu possa ser salvo, eu tenho que tomar 2 atitudes. Ninguém pode tomar por mim. Marcos 16:15, São Marcos 16:15. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele, em Jesus, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Então você deve tomar a atitude de crer no Filho de Deus. Deus nos ama e mostra sua ternura, e mostra ternura pelo pecador. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, quando ele fala da moeda perdida, a dracma, da ovelha perdida e do filho perdido. Então, meu amigo, minha amiga, Deus te ama e quer te salvar. Ele diz assim: assim vos digo que haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. Qual o caminho para você voltar a Deus? Diz João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.